que nem Cristo, somos igual a Cristo. Ah, mas como é que pode? Não blasfemo não, né? Nós somos um ser humano com Deus dentro de nós. Olha lá o quadro lá. Olha lá. Quando nós cremos, quem é que vem habitar em nós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós é santo. Deus está habitando em todo aquele que um dia genuinamente creu em Jesus Cristo. E assim a recebeu como Salvador e Senhor. Então nós tornamos em igualdade com o Senhor Jesus. Mas Jesus não pecou. Claro, porque ele renunciava à vida humana dele. Ele negou ao máximo, ele nunca fez a vontade dele, mas sempre a do Pai. E aí Deus deu a mesma receita para nós. Quem quer vir após mim, faz como eu, negue-se a si mesmo, a glória de Cristo. E nós não fizemos. Infelizmente, pouco praticamos isso. Porque, além de vivermos bom tempo no mundo perdido sem Deus, aí quando cremos em Jesus Cristo, fomos introduzidos dentro de uma religião cheia de conceitos e preconceitos, de coisas de homem, religião, ensinamento aqui e de lá, e ficamos preocupados só com Jesus como homem, só Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus... E o que é o principal nós não queremos. E quando falamos isso, uma parte do povo de Deus também não quer, porque está encalacrado dentro de nós uma religião que nós recebemos, de herança dos nossos pais, dos nossos antepassados, entendeu? Oh, só pela misericórdia do Senhor. Então, Jesus veio e ele teve que, todos nós sabemos dos sofrimentos e claros do Senhor, né? Culminou lá por ele ter esse viver de total restrição, um viver que realmente, né, nunca teve, digamos assim, uma palavra bem clara para nós entender, regalias. Jesus nunca discutiu de nada que fosse terreno. Jesus não tinha morada. Jesus não tinha de reclinar a cabeça. Não é que nós defendemos, nós vamos ter que viver dessa maneira. Estamos vivendo num mundo moderno, são outros. Mas o Senhor não está se preocupado se nós temos ou não temos, posso ou não temos posse. A única coisa que Deus se preocupa é quando o nosso coração vai para aquele lado lá. E daí nós esquecemos do Senhor no nosso dia a dia, né? Então o que acontece? A morte do Senhor Jesus foi para tratar com o pecado que nós recebemos lá no Éden por meio de Adão. Quando Jesus morreu, nós que estávamos caídos, destituídos, separados da glória de Deus. Quer ver? Eu vou ler esse versículo para os irmãos, Romanos 3, quer ver? Quer ver, irmão? Só para nós ver a nossa condição. Romanos 3, o 23, e o 22, e o 23. E o 24. Romanos é tremendo. Romanos é o quinto evangelho, não sei se os irmãos sabem. É o quinto evangelho, né? Senhor Jesus. Então, aqui, ó, só para nós ver quem nós éramos. Como também em Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Isso é o que nós éramos, né? Então fala Romanos 3, 23 até o 24. Fala assim, ó. Não, 21 até o 24. Ó. Mas agora sem lei, sem lei. Esquece a lei. O fim da lei é Cristo, né? Romanos 10 fala, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque a lei e os profetas testemunhavam de Cristo. A lei e os profetas testemunhavam de Cristo. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, que é Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vocês irmãos conseguiram entender? Porque a lei e os profetas testemunharam sobre Cristo. Né? Então agora se manifestou a justiça de Deus, mas é sem lei. A justiça de Deus não é uma questão de lei. A justiça de Deus é Cristo. Cristo tornou-se da parte de Deus justiça nossa. 1 Coríntios 1,30 fala assim, né? Então fala assim, ó. E no versículo 22, justiça de Deus, ó, mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E olha aqui quando você lê no 3, 9 e 10, diz assim, ó, no mesmo capítulo, ó, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, os gregos são os
nós, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, quando que nós nos tornamos injustos? Lá na queda de Adão. Ao nascer, nascemos separados, destituídos da glória de Deus. Então, a morte do Senhor Jesus veio tratar com essa questão. Olha o que nós vemos aqui, ó. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E depois, se você ler no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus propôs mediante o seu sangue como propiciação. O sangue de Jesus foi uma propiciação a nosso favor. Entendeu? Então ele fala assim, ó, mediante a fé para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, ter deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, a morte do Senhor Jesus veio lidar com isso aqui. Por isso que Romanos 4, 25 fala que ele foi entregue pelas nossas transgressões, quer dizer, ele foi a morte, foi a cruz, foi o Calvário, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E aí continua dizendo assim, e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós sabemos que Jesus morreu, e onde é que ele foi? Ele foi para o túmulo. Ele morreu, esteve no túmulo lá o corpo dele, mas onde é que ele foi? Ao paraíso. Ele desceu, a Bíblia fala, às regiões inferiores da terra. Ele foi ao paraíso e ao inferno, onde tirou a chave da morte do inferno, foi ao paraíso. Né? O que o ladrão da cruz diz para ele? Lembra de mim quando vier o teu reino? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus foi ao paraíso. Então, aqui até nós temos esse quadro aqui, ó. Jesus foi ali, ó. Esse quadro aqui, ó, o Hades, né? Onde existe a sessão de tormento, a sessão de descanso do povo de Deus, a sessão de tormento dos incrédulos que ficarão até o final do milênio, né? Então, Jesus foi lá na morte dele, desceu lá, né? Terceiro dia, todos nós sabemos, Jesus ressuscitou. Então, o que Jesus a morte dele foi aquilo que ele falou em João 14. Ele disse assim, ó, eu vos preparar lugar. O que é esse lugar aqui, ó? Eu vou morrer, porque o homem não tem lugar em Deus. Nós estamos destituídos, separados da glória de Deus, não justo sequer. Então a morte do Senhor Jesus, ele levou por meio da morte, ele tratou com o pecado, com a morte, ele tratou com todas as coisas negativas. E ele abriu-nos um novo, vivo caminho e nos introduziu em Deus. Lembra que nós lemos ontem Hebreus 10, lá na casa do Valmir? Né? E ele nos consagrou um novo vivo caminho, isto é, pelo véu, pela sua carne. E daí fala, temos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, quer dizer, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Então o sangue vertido na cruz tratou o nosso pecado, nos redimiu, nos lavou, nos limpou. E agora Deus, como o Espírito, pode entrar em nós e nos regenerar. E aí nós nascemos de novo. Amém? Então, ó, esse é o processo do plano de Deus. Olha bem, né? Como Deus é sábio, né? Em fazer as coisas, né? E aí nós sabemos que Jesus, quando ele morreu, vamos ler 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Louvado seja o Senhor. Quer ver? 1 Coríntios 15, 45. Ó, pois assim está escrito. Ó, olha bem aqui o que você falou. Pois assim está escrito. O primeiro homem Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o Espírito que dá vida. O Espírito vivificante é o Espírito que dá vida. Então, o Senhor Jesus, em ressurreição, o Cristo ressurreto, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida em ressurreição. Então, o outro Consolador de João 14 que veio até nós, nada mais é que o Cristo ressurreto, o Emmanuel, Deus conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, como Mateus capítulo 1 fala. Entendeu? Então, o Senhor Jesus ressuscitou e se ascendeu aos seus céus como o Espírito que dá vida. E aí Deus o fez dele cabeça sobre todas as coisas. O Senhor é o cabeça deste universo, irmão. Ninguém está acima do Senhor. O que Filipenses 2, né, fala, né? Que Jesus, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, que tendo a forma de Deus, não usou ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu o nome
que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra é aqui, irmão. Essas pessoas que estão aqui, dobrará o joelho e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a palavra de Deus Pai. Claro que muitos em tempos tardios, né? Lá no trono branco, o Senhor é o Senhor, mas agora não sei, vamos ver se o teu nome está aqui no livro, não está, então, infelizmente, lado de fogo, né? Então, o Senhor tornou-se o cabeça sobre todas as coisas. E aí, quando nós falamos em desascensão, é a descida do Senhor como o outro Consolador, o Espírito que dá vida, para entrar em quem? Nos eleitos de Deus, para tornar-se a igreja. Então, a igreja nada mais é que o corpo de Cristo. Todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que um dia genuinamente creem no Senhor, não importa o lugar que você congrega e a nomenclatura que tu usa, que deram lá. Porque a igreja não tem nome, a igreja é um corpo, a igreja Deus chama de igreja e não é, não tem nome dos homens que deram, né? Então o que acontece? Entrou dentro dos eleitos de Deus, quer dizer, o Senhor entrou em nós, aquele processo lá, Deus entrou em nós e automaticamente nós nos tornamos a igreja que é a casa de Deus, as muitas moradas de João 14. Aí tem a morada André, a morada Valmira, a morada Fernanda, todos nós nos tornamos uma morada para Deus. Esse é o lugar que o Senhor foi preparar, porque o homem não tinha lugar em Deus e nem Deus em lugar no homem, porque desde que Deus colocou o homem no Éden, o plano de Deus era entrar dentro do homem e aí governar o homem para que o homem, por meio do próprio Deus, pudesse trazer seu reino e autoridade, e exercer autoridade e domínio por ele e tratar com Satanás para que a ordem do universo seja restaurada. Então, graças ao Senhor, que embora houve um contratempo dentro desse plano de Deus, hoje o Senhor está executando. Hoje nós fazemos parte, nós somos a igreja. Quem de nós que não crê em Jesus Cristo? Nós genuinamente cremos, nós recebemos Ele como Salvador e Senhor. Hoje somos a igreja que está sendo edificada. A igreja edificada que Jesus falou em Mateus 18, eu vou edificar a minha igreja. Essa edificação é Deus aqui, irmãos. Agora vamos lá um pouquinho daquele quadro. O que é essa edificação? Como nós lemos lá que nós temos o corpo, alma e espírito, Deus entrou aonde? Lá no nosso espírito, lá no interior, Vamos pegar esse diagrama ali, O espírito lá no interior, tá ali, tá vendo aquela flechinha, irmãos? Vocês vão entender, Aí esse mais clarinho aqui um pouco a nossa alma, simbolizando a nossa alma, e esse mais preto aqui, é o pecadão, né? É o nosso corpo. Então Deus entrou lá, Deus entrou lá no interior, está habitando ali, Senhor Jesus. E por esse entrar de Deus em nós, hoje Ele está nos edificando. O que é nos edificar? Edificar Deus a partir do nosso espírito, está se expandindo para a nossa alma, mente, vontade e emoção, está enchendo a nossa vasilha do azeite. Isso é edificação. E isso é um processo que o próprio Deus realiza, entendeu? Do nosso interior, do nosso espírito para dentro da nossa alma, até o ponto de uma hora alcançar, quando o Senhor voltar, o nosso corpo, que é a redenção do nosso corpo. Aí se cumpre aquela palavra que fala em Romanos capítulo 8, Filipenses 3, 21, entendeu? Que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Romanos 8, 23 fala sobre, 8, 23 fala que sobre a redenção do nosso corpo, e ali em Romanos 8 também fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é que ele está perguntando, é uma confirmação. Habita em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificará, quer dizer, dará vida ao vosso corpo mortal. Então esse corpo mortal de 1 Coríntios 15 é o corpo ressurreto, mortal se revestindo de mortalidade, corrupto de incorruptibilidade, né? E tragada tem sido a morte pela vida. Então, quando o Senhor voltar, nós vamos receber esse corpo ressurreto. Deus entrou no nosso espírito e agora Ele está se expandindo para a nossa alma, que isso a Bíblia chama de edificação, chama de transformação, chama de santificação, para alcançar no fim a glorificação que é Deus expresso por meio de nós. Vocês irmãos conseguem entender? Irmãos, saindo muito assim, explicando, me perdoe, né? É que realmente isso está claro para nós, mas às vezes nós somos muito pobres em palavra para falar do propósito de Deus como Ele é, porque é grandioso demais, irmão. Mas a igreja seria o fim em si. Deus gerou um corpo para ter os seus filhos apenas para nós sermos bonecos de vitrine. Que irmão
espiritual, nada disso, irmão. Tem um propósito. Existe um plano, Deus planejou. Aí entra Hebreus 2, versículo 5 a 8. O mundo que há de vir, a manifestação do reino, o reino milenar, que o Apocalipse também fala, o reino que, a manifestação do reino dos céus, que os evangelhos falam, que as epístolas tanto falam, entendeu? Então, a igreja edificada é para o quê? Para a manifestação do reino. Então, a igreja não é o fim em si, a igreja é o meio para que o fim da era atual que nós estamos vivendo, chamando de a era da graça, que começou na ressurreição do Senhor Jesus, termine e assim comece a manifestação do reino. Mas o próprio reino não é o fim em si. Ainda após o reino, que se dará nessa velho céu e velha terra, é a quarta dispensação de Deus com o homem, quarta era, é para o quê? Para a Nova Jerusalém, que nós não temos ali. Nós temos nesse quadro aqui, ali em cima desse quadro aqui está a Nova Jerusalém. Entendeu? Então, tudo está dentro de uma meta, de um alvo, de um projeto de Deus, de algo que Deus planejou. Entendeu? E nós, irmão, somos os privilegiados. Nós, quando eu digo nós, estou falando do povo de Deus no geral. No geral. Infelizmente, a maioria do povo de Deus não vão estar dentro desse período chamado de a manifestação do reino dos céus. Por quê? Porque não estão sendo edificados hoje, não estão sendo transformados hoje. Creram, receberam o Senhor, nasceram de novo, mas estagnaram. Continuaram bebendo leite por uma vida inteira. E leite se dava à criança. Por isso que Paulo fala em Coríntios e Hebreus que as crianças lá estavam tomando só leite. Eles não tinham avançado, não tinham crescido. E alimento sólido é para os adultos. Quer dizer, então existe na nossa condição espiritual criança que se torna um adulto, como uma vida humana. Nós precisamos crescer, amadurecer e assim tomarmos posse do reino. Não perderemos a Nova Jerusalém por esse preço aqui da cruz. O preço foi pago, o preço exigido para ganhar a vida eterna, para redimir o homem, e Deus entrar no homem e regenerar o homem, e o sangue que redimiu o homem. Isso aqui, irmão, nós ganhamos unicamente pelo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Não é por obra, não é por méritos, é porque nós cremos, recebemos o que Deus realizou. Agora sim, e isso aqui, ó, esse viver humano, essa morte do Senhor, e essa desascensão do Senhor que veio e entrou em nós como Espírito e nos regenerou, nos dá a eternidade. Nos dá a eternidade. Agora, para nos dar o reino, aí eu preciso aprender a viver por meio dessa vida que se chama o Espírito. Por meio do Espírito, a vida de Deus. Porque Cristo, como Espírito, tornou-se da parte de Deus justiça nossa. Cristo é a nossa vida, né? Cristo é a nossa vida, então... Hoje nós temos, além da vida humana, nós temos dentro de nós a vida de Deus, a vida eterna, a vida criada. Nós não acabamos de ler ali que a vida, que Jesus é Deus e a vida eterna. E quando você lê um pouquinho João 5, no versículo 11, 12 ou 13, fala assim que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. E João continua, essas coisas eu vos escrevo para que creais, que vós tendes a vida, vós que creste, a vida eterna, ele fala, vós que creste no nome do Filho de Deus. Então, temos condições de viver por meio dessa vida, que é o viver que Paulo nos ensinou, andar e viver por meio do Espírito. O que Paulo fala em Romanos 1,9? A Deus a quem eu sirvo em meu Espírito. Quer dizer, a Deus a quem eu sirvo em Deus. Porque Deus está onde lá? Deus está lá no nosso Espírito, como o Espírito por meio de Cristo. Então Deus está habitando em nós tornamos habitação. Então nós podemos viver por meio da vida de Deus, renunciando a nós, como Jesus falou. Aí nós estamos sendo edificados, aí nós estamos sendo santificados, e quando o Senhor voltar, aí o Senhor chama para nós de servo bom e fiel, de vencedores. Aí nós temos a recompensa do reino, que é um galardão, é uma recompensa, é um presente, chamado de as bodas do Cordeiro, por 1000 anos, que para Deus é um dia, mas para nós é 1000 anos. E assim sucessivamente depois entrarmos e gozarmos de uma eternidade sem fim com Deus. Né? Amém? Eu não sei se os irmãos conseguiram se pegar, mas é mais ou menos isso aí. Claro que tem bem mais coisa para nós entrar dentro desse assunto, falar, mas dando uma pincelada meio por cima, praticamente é isso aí. Entendeu, irmãos? Praticamente é isso aí.
Quer ver? Outro versículo que eu quero só mostrar para os irmãos aqui, sobre, ficou também muito claro, aqui ó, sobre essa questão de Jesus ali, tornando seu Espírito em ressurreição. Quer ver? 2 Coríntios. A minha Bíblia desmanchou, mano. Senhor Jesus. E essa aqui eu não vou largar, não. Essa eu não vou largar. Essa aqui, ó. Seguinte, ó. 2 Coríntios 3:17. E o 18 também. Quer ver? Vamos ler aqui que os irmãos vão entender. Lá com o Senhor, quando nós lemos, o primeiro homem Adão se fez alma vivente, o último homem, o segundo Adão, tornou-se Espírito vivificante, que é Cristo. Né? O Cristo em ressurreição é o Espírito vivificante. E no versículo 3 e o 17, ó, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Irmãos. E fala assim, ó. E todos nós, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que Gálatas fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo nós somos libertos. Mas libertos do quê? Do conceito, da tradição, do costume, da religião, da velharia. Em Cristo nós andamos em novidade de vida. Tudo é novo, os céus ficam claros, nós compreendemos o propósito de Deus claramente, entendeu? Então fala assim, ó. E todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, ó, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Letra maiúscula. Sempre quando fala na letra minúscula está relacionado ao nosso Espírito, letra maiúscula é o próprio Deus. Então o Cristo, porque Deus Pai, o Pai, o Filho e o Espírito, Deus é triuno. Deus é triuno, é Pai, Filho e o Espírito Santo, junto formando o Espírito. Deus é um só, não existe 3 deuses, né? E nós somos aquele ser tripartido, temos corpo, alma e espírito, como mostra nesse quadro aí. Então o projeto de Deus, o plano de Deus, ao criar o homem, criou o homem como um espírito, para que Deus, como o Espírito, pudesse entrar no homem. Entendeu? E quer ver, um pouquinho para frente aqui, ó. Senhor Jesus. Não, perdão. 1 Coríntios 6. Vamos ver. 1 Coríntios 6, 17. Quer ver? Olha, lê ali, ó. 1 Coríntios 6, 7. Fala assim, ó. Aquele, primeiro, ó. 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor, que é Espírito, né? Nós vimos lá que o Senhor é Espírito. Nós nos tornamos um Espírito com Ele. Então o Senhor está em nós como Espírito e foi unido ao nosso Espírito. Então nós nos tornamos um Espírito com Ele, inseparáveis. É como você pegar aqui, ó, esse copo com água, simbolizando o nosso Espírito, essa água, e põe um saquinho de chá aqui, ó. Ele mescla. Você sabe que a água e chá, mas estão unidos inseparáveis, água e chá, né? Que nem o café com leite também, é fácil a gente entender. Né? Você tem o café e taca leite, se une, se mescla os dois, né? Fica ali inseparáveis. O Espírito de Deus continua sendo o Espírito de Deus e o nosso Espírito continua sendo o nosso Espírito, mas agora totalmente em união com Deus. Então, quando eu sirvo a Deus, onde é que eu tenho que servir? Por isso que Paulo fala, a Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. Aí Jesus falou em João 4, né? Com a mulher samaritana. Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito de verdade. Ali Jesus estava como homem, bem entendendo, ser humano, vestido, não tinha ainda passado pela morte e a ressurreição e tornado-se o Espírito vivificante. Então Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em Espírito de verdade. Né? Lá em Romanos 8, 16 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, entendeu? Então, o Espírito é um ponto crucial, o nosso Espírito. Zacarias 12:1 fala, né? Eu sempre gosto muito desse versículo, fala assim, que Deus formou os céus, criou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. Então, o nosso Espírito é tão grandioso que é comparado ao universo. Quer dizer, diante de Deus é a obra-prima de Deus, né? É o que Deus tem de melhor. Então, porque o homem se tornou inútil na criação por meio da queda, agora por meio de Jesus,
Deus vem, regenera o homem, entra no homem e agora passa a governar o homem. Por isso que Paulo fala em Gálatas: agora não sou eu mas que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Como? Como o Espírito. Aí ele termina Gálatas 5 e ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Quer dizer, se eu vivo no meu Espírito, eu ando com Deus que é Espírito. E aí o mistério de Deus vai sendo desvendado. Primeiro Coríntios, Paulo fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se interpretam espiritualmente, né? E considera loucura. Esse homem natural é quando nós estamos vivendo ainda de acordo com a nossa alma. Então nós só vamos conhecer Deus por meio do nosso Espírito. Ali você vai receber a revelação de Deus. E esse homem natural é o cristão. É o cristão quando não está no Espírito. Claro, o ateu jamais vai compreender as coisas de Deus, porque ele não recebeu Deus nele e ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele ainda carece da glória de Deus. Não, né? Então ele vai ter que passar pelo processo judicial, quer dizer, ele vai ter que crer para ser redimido, lavado, purificado pelo sangue, e aí Deus vem e entra nele como Espírito e o regenera, ele nasce de novo. A partir daí ele pode agora desenvolver a sua salvação, como Paulo fala em Filipenses, né? Com temor e tremor. Temor e tremor. Né? Desenvolver, quer dizer, agora deixar que Deus, por meio dessa comunhão constante, que Deus está no meu espírito, Deus vai me transformando, vai me conformando à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Romanos 8:29 e 30 fala isso, né? Amém? Jesus é o Senhor. Então nós temos que estar sempre claro, a igreja é para a manifestação do reino. E a manifestação do reino é para a introdução da nova Jerusalém com o novo céu e a nova terra. Amém? Jesus é o Senhor. E agora se for. Glória a Deus. Irmãos, ó, tá aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, compartilhar, irmãos. Amém? Tá aí, ó. Os irmãos entenderam, não entenderam, ganharam, não ganharam. Amém? É isso aí, ó. Jesus é o Senhor. Amém? Tudo certinho? Né, Romero? É só pela misericórdia dele, né? Se todo mundo entendeu, então. Como é que é? Os alunos aplicados. Chega lá atrás, ô professor, como é que fica? Eu não entendi. No colégio é assim, né? Mas amém. Senhor Jesus, né? Amém, Jesus é o Senhor.